Só botar aqui para gravar também. Então, beleza. O foco dessa mini aula, né, é aprender um pouco mais sobre a teoria por trás da programação orientada a objeto, beleza? Para explicar sobre a programação orientada a objeto, a gente tem que entender antes sobre os paradigmas da programação, beleza? Eles são importantes porque cada linguagem utiliza um ou mais paradigmas e com base neles que você vai escolher como resolver o seu problema. Então, por exemplo, se você tem que subir um piano para um andar de cima, você tem várias formas de fazer isso, certo? Porém, se você pode fazer de forma burra, né? Que é pegar o piano, um monte de gente, carregar o piano e subir. Isso seria um paradigma da computação. Você pode fazer de uma forma um pouco mais inteligente, que é botar um motor no terceiro andar, puxar por corrente o piano e chegar no segundo andar. Isso seria um paradigma um pouco mais inteligente para a sua solução. Então, dependendo do seu problema, cada paradigma vai se encaixar melhor no seu problema, beleza? Então, um paradigma pode ser entendido como uma estruturação a qual a linguagem deverá respeitar, e aí você escolhe seu paradigma de acordo com o seu problema. E a vantagem de você escolher o paradigma é que você vai ter provavelmente uma velocidade de desenvolvimento maior, dependendo do seu problema e se você escolher o paradigma corretinho, e vai ser mais apropriado para ele. Então vai ter ferramentas que vão te ajudar a resolver de forma melhor. E aí a gente chega no paradigma da orientação a objeto, que é uma alternativa à programação estruturada, que é um paradigma, um dos principais, né? Um dos mais básicos. E aí a orientação a objeto veio para melhorar ele. Se vocês perceberem, as principais linguagens de programação hoje em dia, que é C++, Java, Python, utilizam da orientação a objeto. Porque a orientação a objeto atualmente é uma que dá mais velocidade de desenvolvimento de software e torna mais simples também esse processo. Beleza? O que a orientação a objeto faz? Ela aproxima o mundo real do mundo da computação. Então, o que é o conceito da orientação a objeto? É ter classes e objetos. E eles são os conceitos chaves. E todos os outros conceitos que tiver na orientação a objeto são baseados nesses dois conceitos. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses dois conceitos agora. Eles são conceitos um pouquinho complexos, então se alguém não entender, por favor, me pare que eu tento explicar de outra forma, beleza? Mas eu tentei deixar o mais simples possível aqui. O conceito de classe na orientação a objeto é um molde que tem características e comportamentos. Se a gente olhar nosso exemplo aí do carro, a gente tem uma classe carro e aí ele tem uma característica de ter rodas, de ter motor e tem comportamentos, que é acelerar, frear, dar ré, entendeu? Então isso cria uma classe, né? Já o conceito de objetos é uma nova entidade que foi construída com base em seu molde, a classe, e de forma que possui atributos e métodos. Os atributos são equivalentes às características e os métodos são referentes aos comportamentos. Só muda um pouco a nomenclatura, beleza? E você pode ter vários objetos de uma mesma classe. O nosso exemplo ilustra, no caso, um carro da Mercedes, um carro da BMW e um Audi. Eles todos têm as mesmas características, todos têm rodas, todos têm motor, porém diferentes, né? Um tem 3, outro tem 4. Outro tem um motor mais potente, outro tem um motor um pouquinho menos potente. E ele tem e todos têm comportamentos, que é acelerar, dar ré, frear. Então,
os objetos são basicamente instâncias daquela classe, beleza? E na orientação objeto, nós temos os 4 pilares. E isso que eu acabei de explicar é o pilar da abstração. É o pilar onde a gente abstrai da realidade os conceitos e assim cria a nossa classe, o nosso objeto, beleza? Se tiver alguma coisa no chat, eu não tô lendo. Se alguém puder ler para mim, por favor, tá bom? Pode deixar que eu leio aqui, Marcos. Beleza. Eu fiz um exemplo em Java, bem simplesinho, para explicar um pouco sobre essa questão de classe e objeto. Se a gente observar o exemplo, a gente tem 2 carros, um carro Honda e um Fiat. Se vocês perceberem, ambos são do tipo carro, porém eles têm nomes diferentes e idades diferentes, né? Idade não, ano diferente. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre encapsulamento, beleza? Encapsulamento é o segundo pilar da orientação objeto. Ele basicamente é utilizado por muitas linguagens atualmente e serve só para você dar uma segurança a mais para o seu código, beleza? No encapsulamento, a gente geralmente pega as variáveis, os atributos de uma classe, torna eles privados e acessa eles por meio de funções, de métodos, que geralmente são gets e sets, beleza? Isso serve basicamente para, se você está construindo um código e outra pessoa vai utilizar ele, não correr o risco da pessoa acessar aquele atributo e alterar ele. Ele é mais uma segurança para dentro do código do que para qualquer outra coisa. Mas ele é um pilar importante. Geralmente a gente utiliza em todas as classes os gets e setters, beleza? Alguma dúvida até agora, gente? Por mim, tranquilo. Beleza. O terceiro pilar da orientação a objeto é a herança. A herança já é um conceito um pouquinho mais complexo. Eu tentei resumir ela para ficar bem mais simples, mas vamos lá. A herança, também chamada de especialização, é quando uma classe herda características e comportamento de outras. Ou seja, eu posso ter uma classe carro que tem atributos e características mais genéricas. E aí eu tenho uma classe Honda, eu tenho uma classe BMW. Ambas as classes são carros, então eu posso herdar todos os atributos e todos os métodos que a classe carro tem, só adicionando os atributos e métodos próprios do Honda e da BMW, beleza? Isso é uma característica muitíssimo importante da orientação a objeto, porque quando você faz isso, é um dos principais da orientação a objeto, né? Quando você faz isso, você basicamente não tem o retrabalho de construir tudo de novo, sabe? Então isso é bem bacana. E isso também entra no próximo pilar, que é o polimorfismo, que ajuda pra caramba, mas a gente vai chegar lá. Informações importantes. A Classify geralmente é mais genérica e possui atributos e métodos mais genéricos o possível. Por quê? Porque isso é uma hierarquia, é como se fosse uma árvore. Sempre vai especializando para baixo. Por isso que o nome é especialização. Beleza? As classes filhas possuem todos os atributos e métodos do pai, somados ao próprio atributo e o método. Eu acabei de explicar, né? E lembrando que a classe filho pode alterar o método da classe pai para se adaptar à especialização. Isso é bem importante. É o seguinte, caso o filho tenha o mesmo método do pai, porém com comportamentos diferentes, o filho pode sobrescrever o método do pai. Então, como assim? Caso o meu Honda acelere de forma diferente dos carros normais, digamos que o meu Honda ele é mais tem nitro, então ele acelera rapidaço no começo. Então eu posso criar o método acelerar dentro do meu Honda, sobrescrevendo o método acelerar do carro. Então o meu Honda vai acelerar de forma diferente dos outros carros, entendeu? E isso pode ser feito para todas as classes filhas. Todas as classes filhas podem sobrescrever.
Inclusive, dentro da função que você sobrescreveu, você pode chamar a função pai também. Então, você pode ter uma função que chame a pai e só adicione coisas. Isso também é bem bacana. E como eu disse, esse é o terceiro pilar da orientação a objeto. Aqui, nós temos um exemplo sobre herança. Nesse caso, nós temos o estudante e o professor. Ambos são pessoas. Porém, quando você cria os dois, você cria com os atributos. Por exemplo, o estudante com o atributo nome, idade, código e matéria. E o professor você cria com nome, idade, salário e carga de trabalho. E quando você printa os dois, você percebe que ambos são pessoas que possuem, né, nome e idade, porém cada um tem a sua especialização, que é no caso do Marcos o estudante e no caso do Gabriel o professor. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo. Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre interface. As interfaces não são um pilar da orientação a objeto, mas é algo muito importante que eu achei que seria interessante botar aqui, que é o seguinte. As interfaces são conjuntos de métodos que todas as classes herdam, entre muitas aspas, porque uma interface ela não é herdada, ela é implementada. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Mas ela herdam e devem possuir aqueles métodos. Eu acho que esse exemplo é um pouquinho mais fácil de explicar com um exemplo, né? No próximo slide é um exemplo, eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas se der para entender, é o seguinte: quando você tem um conjunto de funções que diversas classes têm iguais, por exemplo, digamos que eu tô num jogo, num RPG, e aí eu tenho um jogador, tenho um monstro e tenho um NPC. E todos eles morrem. Então todos têm o comportamento de morrer, beleza? Então o que que eu faço? Eu crio uma interface, sei lá, morrível, mortal, alguma coisa assim. E dentro dessa interface eu boto o método morrer. E aí todas essas classes têm que implementar esse método morrer. Então todas essas funções, essas classes implementam a minha interface mortal, entendeu? Que dessa forma a gente garante que classes que têm comportamentos similares sigam o mesmo padrão. Isso é bem importante na realidade, principalmente para documentação de código e para outros desenvolvedores entenderem o que que aquela classe faz, o que que aquela classe, o que que ela se propõe a fazer, né? E fez um barulhinho aqui. Tem Ah, gente não, tentando preocupa não. entrar. Era só a gente que estava esperando, eu já admiti aqui. Beleza. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Beleza. Coisas importantes. Uma interface, ela pode sim herdar outra interface. E nesse caso, herdar mesmo. Tá fazendo eco. Alguém tá com o microfone aberto aí? Não, tá bom. Nesse caso, a interface realmente herda outras. De forma que eu posso criar uma hierarquia de interfaces. Então eu posso ter uma interface ser humano, que tem os comportamentos do ser humano. E dentro desse ser humano eu posso ter uma outra interface que se chama ansioso, que herda de ser humano e tem os comportamentos de uma pessoa ansiosa, entendeu? E dessa forma eu crio uma hierarquia de interface.
Vou demonstrar no exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Do lado esquerdo, nós temos um exemplo de uma interface. Nesse caso, a interface chama iStatus. Por que o I na frente? Isso é uma convenção de código. Geralmente a gente utiliza o I maiúsculo antes de uma interface para indicar que aquilo é uma interface, beleza? Nesse caso, a gente tem uma interface chamada iStatus, que tem dentro dela os métodos de morrer, reviver, getLife, peg a vida, né? Set a vida, peg a mana, set a mana. Aqui do lado direito, nós temos uma classe chamada player, personagem, né? E ela implementa o iStatus. Então, se você perceber, todos os métodos que estão dentro da minha interface têm que estar implementado dentro do meu jogador. Coisas importantes. A interface, os métodos que a gente bota lá é abstrato. Então, eles não têm corpo. A implementação, o corpo, tem que ser feito dentro da classe, beleza? Então aqui eu tenho o getLife, o setLife, o getMana, o setMana, o revive, o die, tudo igualzinho, beleza? Ficou alguma dúvida sobre isso? Ou tá tranquilo? Tranquilo, Marcos. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o polimorfismo, que agora sim é o quarto pilar da orientação objeto, beleza? O polimorfismo é quando um objeto assume a forma de outra classe. Como assim? Eu posso ter um objeto pai, como o nosso exemplo é o carro, né? E eu posso ter os objetos filho, o Honda e a BMW. Caso eu crie um Honda, eu posso declarar que o Honda é um carro instanciando um objeto da classe Honda. No exemplo a seguir eu vou demonstrar melhor. Mas basicamente é o que? Um objeto pode assumir a forma de uma classe que está acima hierarquicamente, beleza? Um método com objetivo pode possuir implementações diferentes dependendo da classe. Isso é interessante porque, caso você queira criar um código mais limpo, você pode simplesmente criar um array de carros e dentro dele botar objetos que são filhos de carro. Então, dentro do meu array de carros, eu posso ter uma BMW, pode ter uma Honda, um Audi, um sabe o que. E aí, se eu quero, por exemplo, acelerar todos os carros ao mesmo tempo, eu posso apenas fazer um for each e botar lá carro.acelerar. Porque dentro da minha classe carro, eu tenho a função acelerar. Se ela é sobrescrita ou não pelos filhos, não importa. Ela vai ser executada porque todos os carros possuem um comportamento de acelerar. Entendeu? Então isso é bem interessante para ter um código mais limpo. E coisa muito importante. Para não confundir, quando um objeto nasce um tipo, ela morre daquele tipo. Isso não muda de forma alguma. Se o meu objeto nascer como um Audi, ele não vai alterar para um carro. Ele vai continuar sendo um Audi. A única diferença é que eu mudo a forma com que eu referencio ele. Então eu posso referenciar ele como um Audi ou posso referenciar ele como um carro. Mas ele continua sendo um Audi. Beleza? Isso é uma coisa muito importante. Nesse exemplo, eu mostro com pessoa física e pessoa jurídica. Nesse caso, a gente tem uma pessoa brasileira e essa pessoa brasileira tem essa classe pessoa brasileira tem duas classes filhos, que é pessoa jurídica e pessoa física. No caso, eu crio duas instâncias, eu crio um Marcos, que é uma pessoa física que possui nome, idade, CPF e RG, e eu crio um Marcos empresa, que é uma pessoa jurídica que possui nome, idade e CNPJ. Se você perceber, ambos os objetos eu estou criando como uma pessoa brasileira. Eu não estou criando como filhos, eu estou criando como pai.
Após isso, eu crio um array de pessoas. A primeira instância desse array vai ser o Marcos, que é a pessoa física. A segunda instância vai ser o Marcos empresa, que é a pessoa jurídica. E logo após isso, eu faço um for, passando por cada pessoa e printando os documentos daquela pessoa. Se a gente observar no output, eu printo o nome da pessoa, então ela continua sendo uma pessoa, porém ela possui os documentos. E se você perceber, o documento da pessoa física e da pessoa jurídica muda. Por quê? Porque vocês concordam que uma pessoa física tem CPF e RG, pessoa jurídica tem CNPJ. Então, o que eu faço por trás dos planos? Eu tenho esse método na minha classe Py, na Brazilian Persona, chamada print documentos, e aí eu sobrescrevo nos filhos. Então, a pessoa física tem um método também chamado print documents, que sobrescreve o do pai e que printa o CPF e o RG. E a mesma coisa na pessoa jurídica, beleza? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Bom, foi mais rápido do que eu imaginei. Eu achei que ia ter mais dúvidas. Mas esses são a teoria por trás da orientação objeto é essa. Eu elaborei um desafio para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais e implementar agora na prática. Que o intuito dessa aula foi que pessoas que não tivessem tanto conhecimento técnico pudessem entender a teoria por trás, né? Então agora é hora de implementar, é hora de você testar os seus conhecimentos técnicos. Então quem quiser, tiver vontade, seria interessante criar um sistema onde registra a vida acadêmica de uma pessoa, desde a faculdade até o pós-doutorado, utilizando os princípios da orientação a objeto. Ou seja, você vai criar uma classe faculdade, uma classe mestrado, doutorado, todos tendo uma hierarquia. E é isso. Quem tiver vontade, eu acho bem interessante. Eu ia criar vou criar ainda, né? Vou criar um repositório no Git. Eu vou botar aqui no chat. Quem quiser fazer esse desafio e botar no repositório para ficar todos os desafios juntos, pode ser interessante. É só pedir para mim que eu dou permissão para você fazer o commit lá, beleza? O desafio é esse. Obrigado. Se tiver alguma pergunta, aqui está a fonte de onde eu tirei todos os conceitos. No meu Discord, se tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem no Discord. Se tiverem dúvida fazendo exercícios ou relendo os slides, eu estou à disposição sem problema algum. E o link do Git, onde está o repositório com os exemplos que foram dados na aula. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Sobre orientação a objeto ou sobre qualquer outra coisa que eu possa ajudar? Não fica com vergonha, não, viu, gente? Pode perguntar, pode ficar à vontade aí. O Marcos está aí para ajudar a gente, para responder alguma curiosidade, dúvidas. Tá sim. Eu posso mandar aqui novamente. Isso, qualquer coisa.